Imagine uma corrida onde todo o mundo, movido a gasolina e diesel, está ficando para trás lentamente. E apenas um nome está à frente: China. Hoje a situação chegou a um ponto em que não apenas os carros, mas também as baterias, as matérias-primas e toda a cadeia de suprimentos estão gradualmente sob o controle da China. E em meio a toda essa história, alguns grandes nomes continuam aparecendo repetidamente. BYD, NIO, XP Eng e a gigante de baterias CATL. Mas a grande questão é isso. É apenas um negócio ou um plano silencioso de dominação. Grandes empresas globais, como Tesla, Toyota e companhias europeias também estão nessa corrida. Mas a velocidade com que a China avançou está surpreendendo a todos. Veículos elétricos acessíveis, baterias potentes e uma rede em rápida expansão. Tudo isso junto está criando um jogo, onde até as regras estão sendo decididas pela própria China. E se essa tendência continuar assim, é possível que amanhã seu carro, sua bateria e até mesmo suas peças estejam, de alguma forma, sob o controle da China. Então, como exatamente a China está crescendo tão rápido no mercado global de veículos elétricos? E como a tecnologia avançada da China está representando uma forte concorrência para a Tesla, a Toyota e as empresas europeias? Antes de prosseguirmos com o vídeo, inscreva-se no canal para assistir a vídeos como este em primeira mão. Quando falamos sobre o domínio da China no mercado de veículos elétricos, a verdadeira história gira em torno de algumas grandes empresas. E essas empresas não estão apenas fabricando carros, elas estão mudando as regras do jogo. O primeiro nome que vem à mente é BYD. A BYD começou com baterias e hoje se tornou uma das empresas de veículos elétricos que mais crescem no mundo. Seu maior trunfo é a produção em larga escala de carros acessíveis. Isso significa que para quem busca um veículo elétrico com orçamento limitado, a BYD está se tornando a melhor opção. A BYD já possui uma forte presença na China, mas agora está se expandindo rapidamente para a Europa e outros países. Sua estratégia é simples produção máxima, preço baixo e domínio do mercado. E é por isso que em muitos lugares ela chega a desafiar empresas como a Tesla em termos de preço. Agora vamos falar sobre a NIO. Se a BYD é considerada a rainha do mercado de massa, então a NIO pode ser considerada uma concorrente do segmento premium. Seus carros transmitem uma sensação de luxo e também são bastante avançados em termos de tecnologia. Mas o que realmente diferencia a NIO é o seu sistema de troca de baterias. Isso significa que você não perde tempo carregando. Em vez disso, você pode substituir toda a bateria em apenas alguns minutos, como se estivesse abastecendo em um posto de gasolina. E esse conceito ainda não é muito comum em outras partes do mundo, mas na China, a NIO está expandindo rapidamente. Isso torna a experiência do usuário muito fluida e também facilita viagens de longa distância. A NIO está gradualmente mirando em pessoas que desejam luxo, conforto e inovação em um só produto. Agora vamos falar sobre a XPeng. Em termos simples, a XPeng é uma empresa de veículos elétricos com foco em tecnologia. Seu principal foco está em recursos inteligentes, inteligência artificial e software. Os carros da XPeng oferecem assistência avançada ao motorista, navegação inteligente e recursos futuristas. A empresa se posiciona como uma marca voltada para a tecnologia semelhante à Tesla. Um ponto importante é que a XPeng aprimora continuamente seu software, tornando o carro mais inteligente com o tempo.
Essa abordagem está atraindo a nova geração de compradores que não querem apenas um carro, mas uma máquina inteligente. Se compararmos os três, o panorama fica ainda mais claro. A BY. D aposta na quantidade e na acessibilidade, atingindo mais pessoas e conquistando o mercado. A NIO foca na qualidade e na experiência premium, com menos carros, porém voltados para usuários de alto padrão. Já a XP Eng trabalha com tecnologia e inovação para o futuro, onde o carro não é apenas um meio de transporte, mas um dispositivo com inteligência artificial. Seus objetivos são diferentes, mas a meta é a mesma: dominar o mercado de veículos elétricos. O mais interessante é a velocidade de crescimento. O ritmo com que essas empresas estão avançando se tornou um desafio para o resto do mundo. Enquanto outras empresas ainda estão ocupadas com planejamento e testes, essas empresas chinesas já colocaram milhões de carros nas ruas. Velocidade de produção, controle de custos e forte apoio governamental. Esses três fatores juntos estão impulsionando-as muito à frente. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque esta não é apenas a história de sucesso de três empresas, mas o poder de todo um sistema. Quando tudo da bateria ao carro final é controlado dentro do mesmo ecossistema, o crescimento automaticamente se torna mais rápido. E talvez seja por isso que hoje a China não está apenas participando da corrida dos veículos elétricos, mas sim liderando-a. Controle das baterias. O verdadeiro jogo está aqui. Se você quer entender o mundo dos veículos elétricos em uma frase, é simples. Não se trata de um jogo de carros, mas sim de um jogo de baterias. Por fora você vê o carro, o design, os recursos. Mas o verdadeiro poder está escondido dentro, na bateria. Ela decide a distância que o carro percorrerá, a velocidade de carregamento, a segurança e a duração da bateria. É por isso que a empresa que controla a bateria acaba decidindo os rumos de todo o mercado de veículos elétricos. E é exatamente aí que a China fez sua maior jogada. O nome mais importante nesse jogo é CATL. Essa empresa se tornou tão poderosa que muitas das principais montadoras de veículos elétricos do mundo dependem de suas baterias. Isso significa que, mesmo que o carro seja de outra marca, o verdadeiro coração, dentro dele, a bateria pode ser da CATL. E a CATL não apenas fabrica baterias, como também as aprimora constantemente. Carregamento rápido maior, autonomia mais segurança. A empresa está tentando liderar em todas as áreas. E quando uma empresa produz em uma escala tão massiva, o custo automaticamente diminui. Essa é a principal razão pela qual a China consegue produzir veículos elétricos acessíveis. Mas a história não termina em apenas uma empresa. O verdadeiro controle está oculto nas matérias-primas lítio, cobalto, mindone e níquel. Esses são os três elementos-chave sem os quais uma bateria de veículo elétrico simplesmente não pode ser fabricada. Agora, imagine se o fornecimento desses materiais passasse para o controle de um único país. O que aconteceria? A China fez exatamente isso. A empresa não apenas construiu fábricas de baterias, mas também garantiu o controle de minas, usinas de processamento e cadeias de suprimentos em todo o mundo. Muitos relatórios sugerem que em regiões como África, América do Sul e outras empresas chinesas investiram pesadamente em projetos de mineração. Isso significa, diretamente, que se você quiser fabricar baterias, precisará dessas matérias-primas e muito provavelmente terá que obtê-las através da rede da China. Portanto,
indiretamente o controle ainda permanece com eles. E é por isso que muitos especialistas dizem: quem controla a bateria controla o futuro. Porque os veículos elétricos não são apenas uma tecnologia do presente. Eles moldarão os rumos dos próximos anos. Agora vamos entender isso de uma forma simples. Antigamente as companhias petrolíferas dominavam o mundo. O país que controlava o petróleo era considerado poderoso. Mas agora o poder está gradualmente migrando do petróleo para as baterias. E nesse novo mundo, a China já está preparada. Ela construiu a infraestrutura antecipadamente, garantiu a cadeia de suprimentos e aumentou a produção em larga escala. Outro aspecto interessante é que a tecnologia de baterias ainda está em constante evolução. A cada ano, novas composições químicas, novos designs e melhorias na eficiência são apresentados. E a China não fica atrás nessa corrida. Empresas como a CAT, eles pesquisam continuamente novas opções como baterias de estado sólido e baterias de íon sódio. E se essas tecnologias forem bem-sucedidas, o cenário poderá mudar ainda mais rapidamente. Mas também existe um risco oculto. O que acontece se o mundo inteiro se tornar dependente da cadeia de suprimentos de um único país? Se por algum motivo o fornecimento for interrompido, os preços subirem ou as tensões políticas aumentarem, toda a indústria de veículos elétricos poderá ser abalada. É por isso que o Assai Europa e outros países estão agora tentando aumentar sua própria produção de baterias. Mas o problema é que a China já está muito à frente. Expansão global. Como a China está se espalhando pelo mundo. Agora, se você observar atentamente, a China não está mais limitada ao seu próprio país. Está se espalhando lentamente por todo o mundo. E essa expansão não aconteceu de repente. Faz parte de uma estratégia muito bem planejada. Hoje, seja na Europa, na Ásia ou na África, as montadoras chinesas de veículos elétricos estão aumentando sua presença em todos os lugares. E a maior arma por trás dessa expansão global são os carros elétricos acessíveis e com boa relação custo-benefício. Primeiro vamos falar sobre a Europa. A Europa é tradicionalmente conhecida por suas marcas de automóveis fortes. Empresas de países como Alemanha, França e Itália dominam o mercado há anos, mas agora a situação está mudando. Empresas como a BYD já entraram na Europa e estão gradualmente consolidando sua posição. Essas empresas estão trazendo veículos elétricos com preços mais baixos, mas ainda muito competitivos em termos de recursos e autonomia. Os consumidores europeus que antes preferiam marcas locais, agora começam a considerar alternativas, pois encontram o mesmo nível de tecnologia a um preço mais baixo. Já na Ásia, a concorrência é ainda mais interessante. Em países como Índia, Tailândia e Indonésia, o mercado de veículos elétricos continua crescendo e a China está aproveitando essa oportunidade rapidamente. As empresas chinesas estão formando parcerias locais, instalando fábricas e tentando entrar no mercado o mais rápido possível. Seu foco é, claro, entrar primeiro e, em seguida, construir gradualmente o domínio. E como essas empresas já produzem em larga escala, elas podem oferecer veículos elétricos a preços mais baixos, o que se torna muito atraente para os mercados em desenvolvimento. Agora vamos para a África, um mercado que muitas grandes empresas ainda não exploraram completamente. Mas a China também não está atrás nesse quesito. Na África, as empresas chinesas não estão apenas vendendo veículos elétricos, mas também construindo infraestrutura como estações de carregamento, redes de distribuição e sistemas de logística. A vantagem disso
é que eles não estão apenas oferecendo um produto, mas criando um ecossistema completo. E uma vez que um ecossistema esteja estabelecido, fica ainda mais difícil para os concorrentes entrarem. Agora entenda o ponto principal. A expansão global da China não se resume apenas a aumentar as vendas, mas sim a conquistar o mercado. Quando uma empresa oferece produtos a preços mais baixos, as pessoas inicialmente os experimentam. Então, aos poucos, essa marca constrói confiança e aumenta sua participação de mercado. Essa é exatamente a estratégia que as montadoras chinesas de veículos elétricos estão usando. Primeiro, entram no mercado com preços baixos e, em seguida, consolidam sua posição gradualmente por meio da tecnologia e da rede de distribuição. Isso afeta diretamente as marcas locais. As empresas europeias estão sendo forçadas a mudar suas estratégias de preços. Muitas marcas locais na Ásia enfrentam forte concorrência porque não conseguem produzir veículos elétricos a preços tão baixos. E em mercados como a África, as marcas chinesas já se tornaram pioneiras em muitos lugares, o que lhes confere uma vantagem inicial. Outro ponto importante é a velocidade. As empresas chinesas tomam decisões muito rapidamente e a sua execução também é veloz. Enquanto outras empresas perdem tempo a planear, estas já estão no mercado. Esta rapidez confere-lhes uma forte vantagem a nível global. Estratégia de guerra de preços. Agora, se você quer entender a jogada mais perigosa na dominação dos veículos elétricos na China, é a guerra de preços. É aqui que todo o jogo muda. Porque no mercado de veículos elétricos atual, não apenas a tecnologia, mas também o preço se tornou a maior arma. E a China está usando essa arma de forma muito inteligente. Entenda isso de forma simples. As empresas chinesas estão vendendo seus veículos elétricos a preços mais baixos de propósito. A BYD é o maior exemplo disso. Se eu fosse escrever sobre a BYD, diria que ela está lançando carros com preços muito acessíveis, mas que não deixam a desejar em recursos e autonomia. Agora, quando um cliente vai a uma concessionária e vê um melhor custo-benefício, ele naturalmente se sente atraído. Essa estratégia está mudando lentamente todo o mercado. A partir daí, o problema começa para outras empresas. Empresas como a Tesla também estão sendo forçadas a reduzir os preços. A Tesla reduziu os preços de seus carros diversas vezes apenas para se manter competitiva, mas há um porém. A estrutura de custos da Tesla não é tão baixa quanto a da China. Isso significa que se ela continuar reduzindo os preços repetidamente, sua margem de lucro diminuirá. E isso pode se tornar um problema a longo prazo. Por outro lado, empresas como a BYD e outras fabricantes chinesas têm uma vantagem. Elas controlam toda a cadeia de suprimentos da bateria à produção. E é por isso que conseguem obter lucro mesmo com preços mais baixos. É por isso que eles conseguem conduzir a guerra de preços de forma agressiva, enquanto outras empresas não têm tanta flexibilidade. Entenda essa situação da seguinte maneira. É como se alguém em um mercado vendesse produtos intencionalmente a um preço mais baixo para atrair todos os clientes primeiro, e em seguida conquistasse lentamente todo o mercado. A estratégia da China para veículos elétricos parece algo assim. Primeiro uma entrada com preço baixo, seguida de domínio gradual. Agora, o impacto disso é enorme. As empresas na Europa e na América estão sob pressão. Elas precisam reduzir seus preços ou começar a perder participação de mercado.
Muitas montadoras tradicionais, que antes eram lentas na transição para veículos elétricos, agora estão repentinamente tentando acelerar o processo. Mas a essa altura, a China já havia saído na frente. Outro ponto importante é que essa guerra de preços não se restringe apenas a empresas. Ela também afeta países. Alguns países começaram a impor tarifas sobre veículos elétricos chineses para proteger suas empresas locais. Isso significa claramente que essa competição não é mais apenas um simples negócio. Audio tornou-se uma batalha econômica global. Tesla versus China. Uma grande batalha. Agora vamos ao maior confronto de toda essa história Tesla versus BYD. Esta não é apenas uma luta entre duas empresas. É um choque entre duas mentalidades diferentes, duas estratégias diferentes e dois modelos diferentes de futuro. Em termos simples, a Tesla aposta na inovação e na tecnologia, enquanto a BYD aposta na escala e na acessibilidade. A Tesla popularizou os veículos elétricos em todo o mundo, conferindo-lhes um toque premium e mostrando às pessoas que carros elétricos podem ser potentes, rápidos e futuristas. Com o Autopilot, as atualizações de software e o desempenho, a Tesla ainda se destaca em todas essas áreas. Seus carros não são apenas veículos, eles parecem mais um produto tecnológico. Mas, por outro lado, está a BYD, que entrou no jogo de um ângulo completamente diferente. A BYD entendeu que para os veículos elétricos se popularizarem precisam ser acessíveis. E foi exatamente isso que ela fez. A estratégia da BYD é simples: produção máxima, preço mais baixo e alcance a mais pessoas. É por isso que hoje em muitos lugares as vendas da BYD são ainda maiores que as da Tesla. Assim, enquanto a Tesla vence em marca e tecnologia, a BYD avança em números e alcance. Agora vamos falar sobre tecnologia. Aqui, a Tesla ainda parece ter uma ligeira vantagem, especialmente em software e recursos de EA. O ecossistema da Tesla é bastante robusto com atualizações remotas, tecnologia de direção autônoma e melhorias contínuas. Mas a BYD também não fica atrás. A BYD é muito forte em tecnologia de baterias e está equilibrando segurança e custo por meio de inovações como a sua bateria Blade. Portanto, ainda existe uma diferença tecnológica, mas ela está diminuindo gradualmente. Agora, a maior diferença está no preço, e é aí que a BYD claramente leva vantagem. Os carros da Tesla são comparativamente caros, enquanto a BYD tenta oferecer autonomia e recursos semelhantes a um preço mais baixo. É por isso que, em mercados emergentes, BYD está levando vantagem. A Tesla também teve que reduzir seus preços diversas vezes, mas ainda assim não consegue igualar totalmente os preços da BYD. Para entender melhor, vamos usar um exemplo simples. A Tesla é como um smartphone premium, como um iPhone que oferece a melhor experiência, mas é caro. A BYD é como uma marca que oferece bons recursos a um preço mais acessível para que mais pessoas possam comprá-la. Ambas têm abordagens diferentes, mas o objetivo é o mesmo: para conquistar o mercado. O mais interessante é que essa batalha ainda não acabou. Ela apenas começou. A Tesla trabalha continuamente em novas tecnologias, baterias, melhores, produção mais barata, direção autônoma. Ao mesmo tempo, a BYD está aumentando sua capacidade de produção e se expandindo ainda mais globalmente. Poder de manufatura, a verdadeira força
da China. Agora, se você quer entender a verdadeira força da China, não se trata apenas de carros baratos ou baterias. O verdadeiro poder reside na sua capacidade de produção e na integração tecnológica. Essa combinação é o que colocou a China na vanguarda da corrida dos veículos elétricos. Primeiro, vamos falar sobre a produção. Hoje, a China se tornou o polo de produção que mais cresce no mundo. Enquanto outras empresas levam anos para construir uma nova fábrica, a China pode iniciar a produção em apenas alguns meses. O motivo é simples: agilidade no planejamento e na execução. Na China, a cadeia de suprimentos já está preparada. A mão de obra disponível e a infraestrutura é robusta. Assim, quando uma empresa de veículos elétricos quer aumentar a produção, não enfrenta muitas dificuldades. Outro fator importante é o apoio governamental. O governo chinês está impulsionando agressivamente o setor de veículos elétricos. Subsídios, incentivos fiscais e forte apoio político contribuem para o crescimento mais rápido das empresas. Isso significa que as empresas não estão lutando sozinhas. Todo o sistema as apoia. E é isso que diferencia a China de outros países. Agora vamos falar sobre a escala das gigafábricas. Hoje, a China possui fábricas gigantescas onde milhões de carros são produzidos todos os anos. Essas fábricas não são apenas grandes, mas também altamente eficientes, graças à automação, à robótica e aos processos otimizados. Os custos de produção permanecem baixos e a velocidade alta. Isso significa mais carros em menos tempo. E esse é o verdadeiro objetivo. É por isso que as empresas chinesas conseguem atender à demanda do mercado muito rapidamente. Agora, a frase mais importante em toda essa história é a velocidade é vitória. O mercado de veículos elétricos está mudando rapidamente. A empresa que inovar rápido, produzir rápido e entrar no mercado rapidamente sairá na frente. E nessa corrida, a velocidade da China é maior do que a de todos os outros. Mas a história não termina aqui. A China não está apenas à frente na manufatura, como também está avançando rapidamente em tecnologia e integração de IA. Portanto, o veículo elétrico de hoje não é mais apenas um carro. Ele se tornou uma máquina inteligente. E as empresas chinesas entendem isso muito bem. Carros inteligentes, recursos conectados, sistemas baseados em tudo isso se tornou normal. Muitos veículos elétricos chineses vêm com sistemas avançados de assistência ao motorista, controle por voz, navegação inteligente e atualizações em tempo real. Isso significa que um carro não serve mais apenas para dirigir. Foi desenvolvido para proporcionar uma experiência digital completa. Agora chegamos à vantagem dos dados. Com milhões de carros nas ruas gerando dados constantemente, as empresas obtêm uma enorme vantagem. Elas podem entender como os usuários dirigem, quais problemas enfrentam e como os recursos podem ser aprimorados. São esses dados que moldam a tecnologia, o Ashot do futuro. E o maior controle vem da integração de software e hardware. As empresas chinesas estão tentando controlar cada parte do carro da bateria ao software. A vantagem disso é que eles podem lançar atualizações mais rapidamente, corrigir problemas com agilidade e aprimorar a experiência geral de forma muito mais eficiente. Previsão para o futuro. Grande preparação para o final. Agora, se pensarmos um pouco no mundo entre 2030 e 2040, uma coisa fica clara. Os veículos elétricos deixarão de ser apenas uma opção e se tornarão a norma. Assim como os carros a gasolina são comuns hoje em dia,
Os carros elétricos estarão por toda parte nos próximos anos. Os governos já estão incentivando o uso de veículos elétricos para reduzir a poluição nas cidades e gradualmente as regras se tornarão mais rigorosas. Isso significa que nos próximos 10 a 15 anos, o mercado de veículos elétricos crescerá e muitas vezes. Mas a verdadeira questão surge a partir daqui: quem dominará esse futuro? Se analisarmos o cenário atual, a China parece estar muito à frente. Produção, controle de baterias, preços. Expansão global. Sua influência é forte em todos os lugares. Empresas como a BYD já vendem milhões de carros e empresas como a CAT, dominam o mercado de baterias. Se esse ritmo continuar, há uma grande chance de que até 2030 a China se torne a maior potência no mercado de veículos elétricos, né? E até 2040, talvez, até a líder mundial em veículos elétricos. Mas a história não é tão simples. Por outro lado, empresas como Tesla, Toyota e as principais marcas europeias não estão paradas. Eles estão trabalhando em novas tecnologias, baterias de estado sólido, métodos de produção mais baratos e sistemas de software melhores. Se seus avanços forem bem-sucedidos, o jogo poderá mudar repentinamente. Especialmente a Tesla, que é forte em inovação, pode dar a volta por cima a qualquer momento. Outro fator importante são as políticas governamentais. Muitos países estão agora tentando reduzir sua dependência da China. A produção local está sendo incentivada e novas fábricas de baterias estão sendo construídas. Se esses esforços forem bem-sucedidos, a concorrência se tornará ainda mais acirrada. Portanto, o cenário futuro é um tanto incerto. De um lado, temos a velocidade e o controle da China. Do outro, as estratégias de reação do resto do mundo. Essa corrida ainda não acabou. Na verdade, a verdadeira batalha está apenas começando. E a grande questão permanece no futuro. Todos os carros elétricos serão, de alguma forma, controlados pela China? Ou será que haverá uma reviravolta que mudará toda a história? Toda a história. Se você gosta de conteúdo impactante e revelador como este, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização.